Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes. Hoje, 22 de agosto de 2025, nosso devocional diário hoje começa a leitura da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, mais uma vez, junto com Timóteo, vai escrever esta carta agora à igreja de Corinto mais uma vez. Acredita-se que pelo menos 4 cartas foram escritas por Paulo àquela igreja, aqueles irmãos. 2 foram conservadas, são as que nós temos. Provavelmente uma foi escrita antes de 1 Coríntios e outra foi escrita entre 1 e 2 Coríntios. Entre 1 e 2 Coríntios há um espaço, segundo os estudiosos, de pelo menos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, quando Paulo escreve essa carta, e provavelmente há uma carta intermediária a essas. Durante a leitura nós vamos perceber esses detalhes. Outro detalhe interessante é que esta carta é escrita porque Tito traz mensagens, traz para Paulo ali informações sobre como aqueles irmãos tinham recebido as cartas anteriores, a primeira carta ao Corinto e aquela intermediária, como eu disse, e ele está respondendo a essa questão. Nós vamos ver isso também durante a leitura da carta. Então, uma carta especial, são 13 capítulos para nós nos deleitarmos aqui e aprendermos tantas e tantas coisas. Claro, Paulo ele começa se apresentando, fala para quem está escrevendo, deseja graça, e ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E ele vai dizer algo interessante no versículo 4, que ele nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É interessante o que Paulo fala aqui, porque a ideia é que Deus nos consola não por um fato simples, não simplesmente por nos consolar, mas esse consolo que Deus dá a nós é para que nós possamos reverberar, nós possamos ecoar, nós possamos fazer isso com os outros também. Já que nós recebemos, nós podemos refletir isso com aquelas outras pessoas que estão passando por tribulações também. Então nós podemos adorar a Deus. E aí Paulo, ele vai falar sobre o que ele passou por problemas ali na Ásia, em Éfeso. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Mas isso acontece para quê? Para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja que Paulo está dizendo que a tribulação que ele sofreu ali foi muito grande, a ponto de se desesperar da própria vida. Ali Paulo sofreu perseguição, Paulo foi ali massacrado, foi perseguido, foi machucado, e Paulo ele abre-se com o irmão. O tom dessa carta, nós vamos perceber, é um tom bem pessoal. Paulo ele traz ali para aqueles irmãos todos os seus sentimentos, ele coloca para fora isso. Em algum momento ele vai dizer que ainda que ele ame mais aqueles irmãos, seja menos amado. Talvez é o que muitos líderes sentem hoje, muitos pastores, muitos daqueles missionários que estão espalhados pelo mundo sentem, de poderem estar doando a sua vida, não ter uma retribuição da igreja ou das ovelhas, mas eles confiam em Deus, como Paulo está dizendo aqui. E ele vai dizer sobre isso àqueles irmãos. Ele diz no versículo 12 que a glória dele é essa, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Paulo está dizendo que quando ele chega até aqueles irmãos, ele está com a consciência tranquila, porque ele chegou ali com sinceridade, na simplicidade de Deus, não com uma sabedoria carnal, mas a graça de Deus foi quem agiu através da vida dele. Aqueles irmãos não tinham do que acusar Paulo. Nós lembramos que Paulo ele vai defender o seu apostolado aqui também diante daqueles irmãos, porque muitos estavam se infiltrando ali, tentando menosprezar aquilo que Paulo tinha feito. Paulo também vai defender isso, mas nunca
confiando em seu próprio braço, nunca confiando em si mesmo, porque no fim das contas, ele diz no finalzinho da carta, o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos enviou é Deus que nos confirma, é Deus que nos justifica, é Deus quem faz todas as coisas acontecer. E além de Cristo e Deus, ele vai falar da Trindade. Ele fala de Cristo, fala de Deus, no 22 ele fala o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós somos selados pelo Espírito Santo. A conversão traz esse selo sobre nós e o Espírito Santo é como um penhor. O penhor é como uma garantia, um primeiro pagamento de algo maior que virá. Então todo cristão, todo servo de Deus, todos que se convertem, ele recebe o Espírito Santo para isso. Por isso, no fim aqui, nos versículos 23 e 24, ele diz assim: eu invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho agora ido até Corinto. Paulo está sendo acusado, como nós vimos no finalzinho de 1 Coríntios, que ele disse que queria, que estaria lá em Corinto, mas ele não tinha voltado ainda. E ele está aqui se defendendo, dizendo que Deus é testemunha, porque ele não foi para poupá-los, para que ele não fosse ali com severidade. Aquelas respostas de Tito tinham trazido para ele, tinham trazido alegria ao coração dele, porque a maneira que os coríntios estavam vivendo fazia com que Paulo estivesse ali sangrando, chateado. Se ele fosse ali antes de enviar aquela carta, com certeza o tom dele seria muito duro, mas Paulo, pela graça de Deus, tinha sabedoria, então ele foi tratando daquilo ali por carta, como nós vimos em 1 Coríntios, sobre a ceia, sobre os dons, sobre os alimentos sacrificados, sobre a divisão na igreja, sobre a imoralidade, sobre o casamento. 1 Coríntios realmente é uma carta muito rica, e aqui essa carta, Paulo vai falar mais sobre ele aqui. Então, Paulo ele vai dizer, eu não fui para poupar, eu quero que vocês entendam também, diz o versículo 24, não que nós tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Paulo está dizendo, não que nós dominemos vocês, mas vocês estão de pé por causa da fé. E é isso que Paulo vai trazer aqui. Ele não está dominando aqueles irmãos, ele é um exemplo para aqueles irmãos, e dentro do seu exemplo, como pastor, como apóstolo, como amigo, como irmão, como pai na fé daquelas pessoas, ele dá um exemplo especial e ele pode sim falar com eles da parte de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa segunda carta especial de Paulo aos Coríntios. Não perca, leia antecipadamente, antes de ouvir o devocional, faça perguntas, coloque também aquilo que você teve de percepção dessa carta, compartilhe conosco aí no YouTube, vai ser maravilhoso, e também compartilhe com outras pessoas para que esta notícia, essas boas novas, o evangelho possa chegar a mais gente. Que Deus abençoe a sua vida, um bom fim de semana e a paz do Senhor.